Eu fui falar da conexão. Eu fui falar da conexão, a conexão caiu, simplesmente a conexão caiu. Mas vamos retomar. Faz o segundo vídeo. A gente vai dar continuidade. Eu não sei qual foi a conexão da Renatinha. Renatinha, eu fui falar da conexão, Renatinha. E a conexão caiu. Vamos lá, deixa eu convidá-la novamente. Né? Agora vai. Pronto. Eu fui falar, meu amor, da conexão, nossa conexão sumiu. Sua Olha aí, conexão ó. acabou pra mim. Eu falei, ai, o que aconteceu? Olha, o amor da minha vida que entrou aí agora, tá vendo, Mel? Essa daí é o meu dengo, é minha princesa. Essa daí é quem manda e quem desmanda no pai. É a daí, ó. Bom Mel Santana. demais. É meu dengo. Meu amor, continue, por favor. Pode continuar. Pois é. Daí, é, eu falei já do banho de banheira, né? Eu tinha Isso. parado, eu tinha parado nesse livro, que conta a história real do meu filho sobre a vontade dele de tomar um banho de banheira. Só que não é um banho de banheira, é o banho de banheira. Porque eu vou descobrir depois que ler a história para saber por que ele falou o banho de banheira e não um banho de banheira, entendeu? Depois desse livro, eu resolvi montar uma antologia apenas com artistas autistas. Todos que participaram têm diagnóstico autista. Tem pintores, tem desenhos, tem poetas. Eles nunca publicaram, são todos talentos escondidos. E eu, com o grupo de autismo que eu fiz, eu descobri eles no Resgatou. grupo. Eu descobri eles Saiu, no grupo. saiu catando, né? Saiu catando e resgatando esse pessoal, impulsionando eles a entrarem nesse mundo fabuloso. Exatamente, exatamente. Daí, um dos participantes fez esse desenho do meu filho. Olha, Desenhado mesmo, assim, a desenhado. mão? Aham, Sério? cada detalhe. Rapaz. Então, eu fiz a publicação dele, se eu não me engano, em 2021. Fiz ano passado, fiz a publicação desse. E meu filho não parou de escrever, continuou escrevendo também. Veio The Alphabet Animal, e fala sobre o Interessante. alfabeto. Lembrando, são todos português e inglês. Todos os livros são português e inglês. Entendeu? Daí, depois desse, meu filho publicou o Monster Counting, também bilíngue, português. Aí, esse daqui é os animais que estão ensinando a contar. É o Hum, alfabeto mesmo, só que os animais aprendem, ensinando a contar. É o alfabeto. Depois desse, eu publiquei esse livro, Insuficiente. Esse é o meu único livro só em português. É o único que eu tenho só em português. Por quê? Isso aqui é uma coletânea que eu escrevi de poemas na época da minha adolescência. Eu entendi. tinha. É uma questão. É sua visão pessoal de qualquer outra coisa que não sabia que era o autismo. Por isso que saiu. Daí, eu Entendi. já estava esses manuscritos já digitados no meu computador. E por que o título é insuficiente? Porque na época da minha adolescência, que eu tentei publicar ele, as editoras na época falavam: esse livro seu é insuficiente para ser publicado. É insuficiente. Eu falei assim: beleza, o título Me do meu deram livro o vai ser. tema. Me deram o tema do livro. Esse é o motivo pelo qual eu coloquei o nome de insuficiente. Então, são só escritos da minha. Esse é um dos livros que eu fiz na minha adolescência. Ainda deve ter mais uns 4 que estão aí no Brasil que eu preciso digitar e mandar para gráfica. Ano Hum, passado, eu fiz também esse livro, é o livro Transformação. É um período do qual eu passei olhando para mim, me sei. conhecendo. Após o diagnóstico do autismo, eu comecei a olhar para mim, tentar me compreender, tentar me entender. Foi onde veio muitas mudanças de visões, e veio o livro Transformação. Então, fala sobre esse meu período
de olhar para dentro. Esse último livro, esses são livros de poemas. Esse meu último livro, foi até engraçado. Eu fui fazer vários cursos, né, na área de escrita e as pessoas ainda me perguntaram: tem certeza que você vai publicar esse livro? Você não vai usar nenhum pseudônimo, não? Eu falei: eu não estou na 1930, naquela época que as mulheres, para serem escritoras, deveriam usar pseudonome. Então, eu tenho liberdade de colocar o meu nome no meu livro. Claro. E aí todo mundo: mas você escreve mais livro infantil. Por que eles falaram isso? Porque esse é um livro adulto. Olha aí, olha aparecendo. Olha aí aparecendo. As pérolas. Olha as pérolas aparecendo. Eu falei: gente, ele é um livro adulto, mas ele não é pornográfico. Não, eu entendo. Mas é um livro de autoconhecimento adulto, é outra história, né? Aí o nível já estava alto, agora tá chegando, gente. Então, é um livro, igual eu coloco na capa, é um livro para ser lido a dois. Então, é um livro mais quente, mais provocativo. Aí eu falei: não, eu vou botar meu nome na capa. Eu falei: eu vou botar meu nome na capa. Todo mundo Então, aqui tá certo isso, tá certíssimo isso. Aí eu peguei e falei: gente, só porque eu estou escrevendo um livro com poemas mais quentes para adultos, não quer dizer que eu sou o personagem do livro. Eu tenho liberdade poética para fazer o personagem que eu quiser, entendeu? Mas, enfim, esse livro foi meio polêmico para eu conseguir publicar ele. Foi lançado aí nos Estados Unidos, em Boston, ou foi lançado aqui no Brasil? Essa é uma boa pergunta. Ele está lançado na plataforma do Amazon. Entendi. Impresso. O Brasil é o único lugar que ele não tem impresso. Porque o Amazon não imprime no Brasil. Então, no Amazon, ele só está como e-book no Brasil. Eu ainda estou em busca de uma distribuidora aí no Brasil para distribuir e ter a venda. Todos os meus livros não tem no Brasil. Só na Amazon. Chegou agora o Papo com o Autor, que está se transformando numa... Tem que fazer a propaganda, né, gente? Senão não tem graça nesse negócio. Está se transformando. Nós, além do canal de TV, né, que nós estamos nos tornando um canal de TV, nós estamos saindo agora também para a editora e para a livraria. Né? Nós estamos indo para essa linha. O canal, nossa base fixa está sendo aqui em Balneário Camboriú. E a nossa editora e a livraria também vai ser em Balneário Camboriú. Eu já estava com esse projeto há muito tempo, mas devido a tantos problemas que eu tive com a editora, ainda mais a última que eu tive agora, que é o meu livro, minha última publicação, eu falei: sabe, Dilma, acho que o conhecimento que a gente tem, os meios, acesso que nós temos, tanto a dono de livrarias, tantas viagens pelo Brasil, conhecendo todas as livrarias possíveis, acho que está na hora de encarar esse mercado um pouco mais profissional, para dar possibilidades para aquelas pessoas que queiram um trabalho profissional sem pegadinhas. Né? Então, quem sabe amanhã, eu sei que a gente tem muita coisa pela frente, uns projetos seus futuros, e uma coisa puxa a outra, e a gente vai um trabalhando com o outro para poder fazer as coisas acontecer. Então, eu acho que a gente vai ter muita coisa pela frente aí, viu? Muita coisa. Com certeza. E meu último livro, esse eu fiz em conjunto com o Rafael, nós decidimos fazer um livro juntos, que é a nossa primeira filha, né? Porque todos são personagens homens. Esse é o primeiro livro infantil que tem uma menina, é a Sara. A Sara, ela é uma criança muito esperta, muito inteligente. Então, ela quer descobrir por que todo lugar tem regras. Porque isso aqui é uma coisa também que a gente ensina ao autista. O autista, ele segue muito regras, rotina. Então, as regras que estão aqui são as regras que eu e o Rafa, nós temos na nossa própria casa. Então, nós decidimos colocar isso em livro. No final do livro, eu resolvi fazer algo mais para a criança também poder desenhar. Sei.
ela vai sentar com o pai ou com a mãe ou com quem cuidar dela e desenhar as próprias regras da casa dela, entendeu? Daí a parte interativa, tem a parte de pintura, entendeu? Então, Esse livro seria um manual de orientação para um cotidiano mais eficiente. Vou falar num termo técnico aqui para gente, porque se vocês têm regras, né? A vida militar é feita de regras. Regras da hora que acorda, da hora que dorme. Isso até para dormir você tem regra. Então, o Rafa seria um excelente militar. Sem dúvida nenhuma, ele seria um cara perfeito. Iria galgar cargos absurdos na vida militar por conta da regra. Aquele que segue regra na vida militar, ele vai conseguir qualquer tipo de coisa na vida dele. Isso é fato. Não só na vida militar, mas a gente fala na vida cotidiana militar, porque o militarismo é que você tem sequência, você tem organização, você sabe, a bagunça não existe, arruma a cama. O principal, arruma a cama, se sujou, limpa, se bagunçou, arruma, hora de estudar, hora de brincar, né? Hora de tudo. Então, acho que ele seria um exímio militar. E esse livro de vocês é mais ou menos um manual que as pessoas podem estar aplicando, né, e desenvolvendo os seus com base no que vocês já fazem. Exatamente, exatamente. É uma forma divertida de ensinar as crianças que tudo tem regra. Seja na escola, no parquinho, no supermercado, tudo tem regra. E você tem que seguir aquilo, entendeu? Esses livros seus, já tem alguma livraria no Brasil comercializando eles? Não. Não, eles não estão no Brasil. Não estou conseguindo local nenhum para distribuir eles no Brasil. Mas daqui só vende livro. Olha, uma das minhas grandes dificuldades, talvez eu vou trazer isso aqui em primeira mão para você, é que a nossa livraria não vai ter sede no Brasil. Eu não vou ter sede no Brasil porque livros no Brasil as livrarias não compram. Não expõem. Livros de editores nacionais, só se for best-seller. Fora isso, esqueça. As livrarias no Brasil, elas não dão espaço para autores nacional, seja qual for. Até porque os lucros com editoras internacionais, ele é maior, certo? As editoras querem impulsionar esses escritores do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma briga imensa até mesmo para o escritor poder publicar o livro dele, porque ele acha que tem que ser de graça. Aqui no Brasil ele acha que ele vai ter que publicar de graça, vai querer 100% dos direitos deles autorais, ele vai querer a divulgação, o lançamento, tudo de graça, e ele quer 100% ainda do valor do livro vendido para ele. Ele não sabe o que é direitos autorais, ele não sabe o que é o custo de um livro. Ele não sabe. Esse é o problema. Então, por isso que é mais fácil o seu livro vir para cá do que o meu ir para uma livraria no Brasil. Entendi. Bem mais fácil. Bem mais fácil. A coisa mais fácil do mundo é a sua livraria, se você tem a livraria aí, ela vai encaminhar um log para a livraria, vou botar aqui Cultura, um exemplo, entre em contato, envia o log dos livros, o catálogo, e manda os livros para cá, a livraria vende. E aceita sem conversa fiada. Porque na verdade eu faço a publicação independente, né? Eu não tenho... Esse é um dos problemas. Aí eu teria de comprar e revender eles. Entendeu? Entendi. Esse é um dos problemas. Você teria que vincular o seu livro a uma livraria por conta do ISBN. Você teria que vincular ele ao ISBN, ou você fazer junto à Biblioteca Nacional o link e conseguir com uma associação internacional que venda o livro para poder colocar os seus livros à venda. Porque todos os meus livros são registrados, tem ISBN, todos eles têm. Mas não está vinculada a nenhuma associação que represente vocês, entendeu? Que possa representar vocês diretamente com a ISBN, ela por ser a questão do registro internacional, beleza, mas precisa da representação, porque se eu quiser sair daí de Boston e eu quiser publicar aqui no Brasil, eu tenho que ter alguma empresa que me represente dentro da livraria. Isso. Porque a livraria recebe esse livro gratuito, ela não gasta R$1. Mas é exatamente essa parte que eu não estou conseguindo. Alguém para ser distribuidora aí no Brasil. Mais fácil? Não é fácil, não. Não, vai ver. É mais fácil. Olha, mas é mais fácil, deixa eu corrigir. Deixa eu tentar simplificar, né? Não é que realmente não é mais fácil. Para quem está no mercado, para quem está estudando no mercado,
Natinha, acredite, meu amor, eu acordo 24 horas. Eu acordo 24 horas por dia. Pessoal, como assim você acorda? Porque eu durmo sonhando 24 horas. Eu passo 24 horas sonhando. Eu passo 24 horas dormindo. Eu passo 24 horas acordado. Eu passo 24 horas trabalhando porque eu tenho uma meta. Eu tenho um foco. E eu não bati ainda essa meta e não bati ainda, não consegui completar o meu foco, chegar até a minha base. Nessa minha trajetória, tem a questão da publicação dos meus livros, os livros autorais, livros de ficções. Então, eu preciso que esses livros cheguem em determinados locais. Por que é que meus livros não chegaram? Então, eu fui estudar o porquê que eles não chegaram. Se tornou fácil para mim, porque hoje eu tenho uma ligação de 2005 até 2022, dentro de todas as livrarias que essas capitais têm, de todos os shoppings. De ir, de tomar café, de conversar com o gerente, com o subgerente, de sentar com o dono. Eu fiz isso. Eu fui atrás de editoras. Hoje eu faço parte de uma confraria. Quem deu esse nome foi meu amigo Orlando, mas é um grupo de patronos dentro da Biblioteca Nacional. Eu fui convidado, estou há um tempo junto com esse pessoal. Eu sei como funciona lá dentro. Então, para mim, é muito fácil falar assim, porque é fácil. Eu sei. Para o autônomo, para aquele individual, não é só difícil, como a gente não ver o como é possível. Então, assim, por eu já estar no meio, eu vejo que é muito fácil. Se eu recebesse aqui hoje uma caixa de livro seu, amanhã esse livro estava aqui em pelo menos 5 livrarias. Eu iria Pois é, colocar em 5 livrarias. e ainda mais quando eu estou fora do Brasil. Então, não tem como eu ter esse acesso aí nas livrarias e falar, olha, eu sou autora, eu tenho esses livros. Então, fica mais difícil fazer esse contato só por e-mail, só por mensagem, entendeu? E essa logística. É verdade. Mas é fácil. Acredite, com a pessoa certa, eu acho que com a orientação adequada, se torna fácil demais. Não é difícil, não. E tudo tem seu tempo, né? E tudo assim tem seu tempo. Eu acho que você teve tempo para produzir. Ainda tem muita coisa nessa cachola aí, que eu sei que vai sair muita coisa daí de dentro. Deve estar saindo muita coisa daí. Então a gente vai produzindo, você vai produzindo, produzindo, produzindo. E chega uma hora que você consegue vender. E a venda ela vai vir natural, mas primeiro a gente tem que plantar e produzir. Planta e produz, planta e produz. Quando um livro seu estourar, ainda mais se tornando na questão de autismo, hoje eu não tenho mais condições, falando do dia de hoje, tá? Nossa data de hoje, eu não tenho condições de poder sair para. Mas amanhã eu vou estar no Porto amanhã, e quando eu sair no Porto eu vou dar um pulo numa livraria. Eu vou conversar com o gerente na livraria e eu vou tomar a liberdade de passar o seu contato para ele. Eu vou falar diretamente, porque o gerente ele é amigo meu, então eu vou falar diretamente com ele. Por que é que eu estou fazendo isso? Observe, se você olhar em todas as nossas entrevistas, lá no Facebook, aqui no Instagram, eu nunca fiz isso por ninguém. Ah, mas é porque ela merece? É, por um motivo. Porque a sua briga é uma briga, não pode ser uma briga individual. Sabe, Nath? Ela não pode ser uma briga individual. E a pessoa que está do outro, não estou falando de empatia, observe bem, não estou falando nada dessa viadagem que tem hoje em dia aí. Não estou falando isso, não. Eu estou falando que tem que haver pessoas no mundo que seja agente transformador na vida de outras pessoas. Eu não estou falando que amanhã não tenha pessoas que não sofram com isso, de tanto ser agente na vida de outras pessoas, acaba sofrendo problemas gravíssimos. Eu passei muito por isso. Mas eu passei, estou nem chegando. Eu sei como eu posso ajudar vocês. É tanto que ontem nós conversamos num papozinho simples. Eu falei, o caminho é começar por aqui, ó, assim, 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 assim. E você já viu que realmente é. Olha, eu acredito que você deve ter pensado assim, mas eu não pensei nisso não. Eu imaginei tudo, mas eu acho que realmente, eu acredito que você tenha pensado nisso, sabe? Porque é assim que funciona. E eu tenho acesso a algumas coisas. Eu vou dar um pulo essa final de semana em alguns locais e eu vou me disponibilizar a fazer alguns contatos e colocar em você para que você resolva isso. Eu abro as portas e você desenrola. Caso ocorra alguma coisa que impossibilite, aí você fala, Rodrigo, deu problema aqui, está emperrado nisso, e aí eu vou lá e tento dar duas cacetadas em quem é que está à frente e a gente consegue resolver. A sua briga, eu não gostaria de ter isso que você está passando hoje na minha família.
E eu acredito que eu tenha um neto, né? Eu tenho um neto, tenho 2 netos, que um deles tenha o autismo, sabia? Uhum. Olhando, o meu sócio no Ceará, ele começou a sentir algumas coisas no filho dele. O filho dele não brinca, o filho dele é parado demais. Ele, para comer também, ele fica assim meio pairado no ar, como quem não quer, porque existem vários níveis, né, de autismo, né? Não é isso? E ele pediu para mim, eu até falando agora, até ver se esses livros seus seria espetacular para ele poder vir nesse processo agora. Porque há um especialista no Brasil, que uma amiga minha médica indicou, você sabe quando é que ela tem vaga? Hum. Ela só tem vaga dia 13 de setembro de 2024. 2024. Ela só tem vaga para 13 de setembro para 2024. Isso foi quando eu conversei com ele em junho. Quando eu conversei com ela em junho. E isso supõe que você marque para essa pessoa e essa criança não tem nenhum acompanhamento até serão 2 anos. É um lapso muito grande Muito, de muito, oportunidades que a criança vai ter. muito. Depois que ela esteja com 2 aninhos, vai para 4 anos, é o período que mais tem sinapses neurais. Então, se ele perder esse período, as chances, ele vai poder aprender, sim, mas vai ter um pouco de dificuldades, porque o período que foi de estímulos, que é a primeira fase, foi esperando tratamento. Sempre que eu estudo, os meus professores, os meus mestres sempre falam assim: eu prefiro pecar errando o diagnóstico, mas eu não peco deixando de fazer o tratamento. Entendi. Então, é mais fácil você estimular e fazer o tratamento, mesmo sem saber se é autismo ou não, do que você perder esse lapso neural de sinapse. Que é a parte mais importante, é a primeira fase. Por exemplo, eu já desconfiava que meu filho tinha alguma coisa desde 1 ano de idade. Mas tu sabia o que era assim? Tu tinha noção que seria o autismo? Uma dúvida. Não sabia de nada. Entendi, entendi. Eu só olhava para ele super inteligente, falava português, inglês, começou a tocar música. Gente, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. E eu falei, eu acho que meu filho é superdotado. Então, naquele momento, eu só achava que ele era superdotado. Então, eu estimulei, ensinei 5 línguas e eu fui fazendo a interferência que supostamente faria com terapeuta, com médicos. Eu fiz sozinha. Eu criei jogos pedagógicos para ensinar ele em casa. Eu fiz tudo que era ao meu alcance para estimular ele e ser o que ele é hoje, 100% verbal. Alguns autistas nem falam. E eu estimulei ele desde pequeno para ele ser o que ele é hoje. Entendeu? Para ele ser o que ele é hoje. Ele, com 7 anos de idade, ele começou a estudar música na melhor faculdade de música dos Estados Unidos, se não for do mundo, na Berklee University. Ele começou com 7 anos lá. Entendeu? Então, eu sempre falo assim, o autista, ele pode fazer tudo que outra criança faz. Ele pode ser um pouquinho mais lento. Ele pode fazer um pouco mais lento. Para o meu filho, eu já falava diferente. Você pode fazer tudo que outra pessoa pode fazer, mas você vai fazer melhor. Eu falava para o meu filho dessa forma, você vai fazer melhor. Então, ele sempre foi estimulado a nunca desistir. A superar os limites dele, né? Sempre. A superar os As limites barreiras. dele. E eu sempre falava, nós não iremos nos esconder por trás de um diagnóstico de autismo. Porque eles falam, autismo é uma desabilidade. Eu já penso diferente. Eu penso assim, autismo não é uma desabilidade, é uma habilidade diferente. Porque nós conseguimos ver coisas, ver o mundo de uma forma muito mais simples do que um típico, um normal, entendeu? Entre aspas, um típico. Então, as coisas são tão simples que as pessoas nos entendessem melhor, porque nós somos muito julgados, sabe, Rodrigo? Nós somos muito julgados. Eu recebi muitas críticas. Qual é a sua como mãe de autista,
como autista, recém-diagnosticada também, tá? Eu não vou colocar você no padrão do seu filho, porque você se tornou a mãe que você se tornou a pessoa, como é que eu posso usar o termo aqui? A pessoa insuportável, chata, na pesquisa, para fazer um catálogo de informações, mesmo não tendo a informação do que seria, mas você se tornou uma pessoa, quando eu digo insuportável, é insuportável mesmo, falando assim, olha, tem alguma coisa de errada aqui e eu vou catar aqui. Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo com ele, antes de diagnosticar o autismo, na vida social de vocês? Sabe onde eu quero chegar? Sabe onde... não falo depois do... Eu sei que quando você identificou o autismo, e você tem um moleque desse pequeno que está na melhor universidade de música do mundo, arrebentando, é o cara que está normal lá e ele erra uma coisa e o menino está lá como quem não quer nada, pega o piano, toca de forma absurda, pega um sax, não tá nem, nunca pegou o sax e pega o sax simplesmente toca uma sinfonia de Beethoven no sax e não resolve, e o povo fica meio assustado, o que é que está acontecendo? E isso gera críticas assustadoras, e crítica para desmoralizar, para desestruturar a mãe, o irmão, o pai, o tio, a família, aquele que está acompanhando. Mas qual foi sua principal dificuldade? Qual foi o seu impacto maior nesse processo de construção de uma situação que você não sabia o que era? Qual era a tua maior dificuldade na sociedade, que você estava aqui no Brasil, né? Você estava aqui no Brasil. Qual foi a tua maior dificuldade com isso? Nossa, antes dele receber o diagnóstico, eu recebi muita pressão da sociedade. Porque o meu filho, ele, até antes dele começar a terapia, ele era extremamente nervoso, agressivo, batia, se batia. Foi onde ele começou a ter esses sintomas quando ele começou a ir para a escola. Conviver com outras pessoas, com outras crianças. Pessoas. A parte de socialização dele era a mais problemática. A hiperatividade de outras crianças, a questão de outras crianças correrem, brincar, deixava ele ativo, deixava ele agressivo. E essa agressividade, vale salientar, pessoal, que assim, é uma ativação. Por isso que os pais têm que estar prestando bastante atenção, porque eu lido com muita gente também, sabe, né, tia? Muita gente. E às vezes a mãe, não, tem que botar para conviver com outras crianças que não sei o que. Olha, calma, não é assim. Existem meios, existem pessoas, tem que se tomar muito cuidado. Criança acanhada, olha, há alguns casos de crianças agressivas que veio suicídio, não foi diagnosticado o autismo na pessoa, e essa daí porque ela não queria conviver com pessoas que ficam doentes, e a gente vai chamando que vai achando que é mania, vai achando que é uma coisa ou outra. É interessante isso que você falou aí, viu? Interessante. Pois é, e na época todo mundo ficava me criticando. Nossa, um filho de professora, mal educado desse jeito, agressivo desse jeito, a mãe não educa, a mãe sobrava tudo para mim. Então, só sobra para a mãe, né? Isso foi me sobrecarregando de tal maneira. Eu falei, gente, nem eu sei o que está acontecendo. Eu estou tentando, estou fazendo a minha parte. Todo mundo, é culpa da mãe, é culpa da mãe. Até que, por fim, eu estourei. Falei assim, eu preciso descobrir o que é. Foi onde eu estourei, larguei tudo e vim para cá. Daí, quando ele recebeu o diagnóstico, eu fiz questão de entrar em contato com as pessoas que me criticaram e falei, meu filho tem autismo. A culpa não era minha. Foi onde desabei. Quando foi para você? Levou muito tempo nos Estados, já em Boston aí, né? Você já levou muito tempo para receber esse diagnóstico? Quando você chegou? Um ano. Um ano tentando o diagnóstico. Um ano fazendo testes, acompanhamentos. Aí depois e quem foi esse gênio que olhou para ele e falou assim, olha, seu filho tem autismo. Tem um grau de autismo assim, ele tem autismo. Nós temos que mudar a forma de tratar ele aqui. Não é tratar, é fazer isso, isso, isso. Quem foi esse gênio que conseguiu identificar isso nele? Na verdade, por incrível que pareça, quando ele começou a fazer os testes, os primeiros testes vieram negativos. Daí, sim, vieram negativos. Aí eu peguei e falei, enquanto ele foi fazer os testes, meu sobrinho no Brasil, ele recebeu o diagnóstico de autismo com 14 anos.
Aí eu falei, epa, os dois são super parecidos, os comportamentos parecidos. Foi onde veio uma luz e falei, meu filho é autista. Foi onde veio a luz em mim. Entendi. Aí eu falei pro médico, doutor, você fez teste para autismo? Ele, não, só fiz teste comportamental. Aí eu falei assim, teste de autismo? Meu filho é autista. Podia ter feito. Quando fez o teste de autismo, positivo. Deu Ele positivo. fez, ele questionou, ele chegou a questionar. Sem questionamento nenhum. Quando ele decidiu fazer o teste de autismo, ele falou, Renata, sem questionamento. Ele é autista. Eu disse, era o que eu precisava saber. E agora eu vou ter um direcionamento de como acompanhar, como tratar ele. E como tu ficou, Renatinha? Oi? Como tu ficou? A princípio, no primeiro momento, quando ele me deu o diagnóstico, eu chorei. Não vou negar, eu chorei. Mas chorou de tristeza ou você Não, chorou isso de alívio? não foi um choro de tristeza, não foi um choro de negação, que geralmente os pais, quando recebem o diagnóstico, Isso. têm essa fase. Ai, a culpa é minha, a culpa é não sei o quê. Não, o meu não foi de culpa, de tristeza, foi de alívio. Foi um Entendi. choro de Eu imaginei agora isso, sabia? eu Eu tenho. imaginei isso. Porque eu Eu já vim pra imaginei. cá querendo esse É, diagnóstico, querendo descobrir o que era. E Então aí eu chorei e falei, você que induziu, né? E você que induziu o teste, aí você tem, não, já sei o que é só uma questão de confirmação. Aí vem aquela isso. coisa, olha, gente, agora, poxa, eu acho que eu posso descansar um pouco, porque eu vou saber o meu norte agora, eu vou saber o que fazer a partir daqui. Exatamente, foi isso que aconteceu. Descansou, Daí, Renata? Conseguiu descansar depois do diagnóstico? consegui. Consegui porque depois que ele recebeu o diagnóstico, eu, eu tive uma equipe médica, uma equipe de terapeutas muito intensas, e como eu não sabia o que era, eles tiveram que me treinar. Tiveram que me ensinar a lidar com ele. Eles vinham 5 vezes na semana, ficava de 2 a 3 horas por dia comigo e falava, tá vendo esse comportamento? Eu falei, tô. Você tem que fazer isso, isso e isso para ele melhorar. Então, eles me treinaram a lidar com esse tipo de criança, entendeu? Então, hoje, se eu ver uma criança, eu já sei os traços, se ele é autista, se pode ser autista ou não. Eu estudei para... Eu não posso fechar diagnóstico. Eu não sou médica Uhum. para fechar diagnóstico. Mas eu tenho habilidade técnica de ver traços de autismo a partir de crianças de 6 meses. A partir de 6 meses de Sério? idade, a partir de 6 meses, a criança já demonstra para você traços do autismo. Curioso, viu? Interessante. E o mais engraçado é que geralmente os médicos gostam de tratar autismo com medicamento. Eu decidi que eu não ia tratar meu filho com medicamento. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar terapia. Eu fiz todas as terapias holísticas. Eu trato meu filho naturalmente. Com aromaterapia, musicoterapia, auriculoterapia, com reiki, com moxacombustão. Enfim, eu estudei, eu sou terapeuta para tratar o meu filho. Eu decidi E fazer como é que isso. Rafa tá? Olha, eu como tio agora perguntando. Imagina um tio perguntando, né? Depois de ver o que você passou. A pergunta é assim, quando a gente liga, porque quando eu ligo para minha irmã, Zabelê, o nome dela é Corina, ela souber que eu chamei ela de Zabelê. Eu sou a única que chama ela de Zabelê, não sei porquê, mas eu chamo ela de Zabelê. Quando eu ligo para ela, eu pergunto, cadê meus amores? E eu tenho um sobrinho, eu amo meus sobrinhos, mas cada um de um jeito diferente, né? Mas eu tenho um João lá em casa, que é o cara mais espetacular da face da terra. E aí o cara dengoso que é retardo. Então eu falo, cadê o amor da minha vida 2? Porque ele é mais novo, né? Cadê o amor da minha vida 2? Então assim, perguntando para você, como é que Rafa está hoje na questão, porque ele está crescendo. E aí se ele está crescendo, você está desenvolvendo ele em outros meios, ele está se inserindo em outros meios. É tanto que eu acompanhei o Instagram dele, eu li o Instagram dele, vi os movimentos dele. Você passou para mim o currículo do Rafa. E assim, uma criança que tem o autismo e ele, para você viajar, eu tinha imaginado, você sair do Brasil, buscar isso fora, é porque o nível dele estava estressante para você. Observe bem. Não estou falando dele, estou falando para você. Então você foi buscar uma forma de resolver o problema seu, achando a solução do problema do seu filho. Como é que ele está hoje
sendo inserido e ele crescendo, porque ele vai crescer, ele vai lutar, se inserir em outros meios, com outros meios vem outros barulhos, vem outras integrações, vem outras zoadas, vem outros problemas, e a tendência de crescer é piorar. A gente que não é, já surta, imagina ele, né? Como é que Rafa está hoje? Como é que ele está hoje? Como é que você está vendo uma melhora? Você está vendo um... Como é que ele está hoje, nega? Olha, ele evoluiu muito de uns 2 anos para cá. Ele evoluiu muito. Tanto que ele nunca tinha subido num palco para tocar nos concertos. Ele sempre ficava mais afastado. E Uhum. ele subiu, ele sobe nos palcos agora, já consegue subir para tocar os instrumentos nos concertos, entendeu? E eu lembro que quando ele subiu, ele falou, eu fiquei bem na frente, que eu fiquei, ele vai ter crise, eu vou pular em cima do palco pra socorrer ele fica bem na frente. Eu acho que eu tremia tanto. Eu ficava, Eu por imagino favor, nervoso. vai dar certo. E eu olhava pra ele, só fazia assim, tudo bem, calma, relaxa, respira. Ele, Mas ele tocou ele super de boa. super tranquilo. Controlou do nada. Controlou do Na, nada, assim. Como se fosse uma coisa que ele veio fazendo a vida toda. exatamente, mas para isso eu treinei muito ele. Um dos filmes que eu assisti, eu gostei muito, ela também é autista da Temp Grandin. O filme da Temp Grandin, ela também é uma autista e super inteligente. E lá no filme, ela ensinava como que ela lidava a subir no palco. A técnica dela era subir no palco e só tinha uma porta e não tinha ninguém te olhando. Então, eu ensinei, meu filho, faz de conta que não tem ninguém. Você só vai olhar para mim e não tem ninguém à sua volta. Pensa que só tá tocando para mim. Então, eu ensinei isso para ele. E o que ajudou muito ele foi a inserir ele em bandas de música. Porque lá Hum. pessoas, é muito barulho, e ele começou a acalmar um pouco mais com aquele Ele é som. chato. Ele é chato. Ele é No mesmo... chato. Entendeu? Ah, agora você entendeu, entendi. Porque eu imaginei logo, falei, ó, porque o cara é chato, não tô nem dizendo do questão do autismo, ele deve ser chato pra caramba. E assim, ele conseguir ficar no meio de uma banda, ele ficar no meio de uma banda, vai ser algo, deve ser algo invocado à primeira vista. À primeira vez deve ter sido invocado, né? Acho que Não, e ainda mais que ele é o único saxofonista. Então, todo mundo olha pra ele, ele é o entendeu? único, é? Na Ele é banda? o, ele é o único saxofonista da banda. Então, o professor, o maestro lá da banda, ele faz questão de colocar o Rafa para tocar solo em algumas músicas. Aí, até Ah, E eu lembro quando tem shows, concertos para tocar, aí eu sempre chego bem mais cedo para ensinar, explicar para ele, ó, o que vai acontecer, essa é a rotina, você vai para tal sala, para preparar ele antes. uhum. E tem um piano lá, e como ele é pianista, o pessoal da banda já fala, Rafael, vem cá tocar piano. Então ele fica assim, foco de tudo. Então ele ama assim, foco de tudo. Entendi. Olha, uma coisa eu sei. Quando eu for agora nos Estados Unidos, eu quero. Ó, pense num cara chato, vai ser eu com o pé dele, vou pirraçar bastante. Eu quero ver, eu quero presenciar, ter a oportunidade de. Não sei quanto tempo que a gente vai ficar, mas eu quero ter a oportunidade de presenciar uma, nem que seja um ensaio do Rafa, porque eu acho que o Rafa é um cara para a gente prestar bastante atenção. A história do Rafa deve ser anotado aos detalhes nas vírgulas, sabe? Uhum. É sério, porque ele vai ser um homem diferenciado. O Rafa vai ser um homem diferenciado. Isso já está escrito. Eu não sei se o Rafa chega aos 30 anos de idade, se ele chega aos 50 anos de idade, se ele chega aos 100 anos de idade. Mas o pouco tempo, ou o máximo de tempo que ele tiver, sabe como é que eu vejo o Rafa? Hum. Ariano Suassuna. Ariana Suassuna. Eu vejo o Rafa dessa forma. Só que no nível maior, porque a Ariana nunca saiu do Brasil e tem pavor de Walt Disney. O famoso Ariano.
Ariano detesta, Ariano tem um trauma pro lado, nunca saiu do Brasil, né? O nosso saudoso Aham. nunca saiu do Brasil, mas o pouco que eu fui fuçar dele, né? O pouco que eu fui pesquisar o que você me falou, e não só isso, eu fui atrás de escritores, eu fui atrás de profissionais que têm lidado com isso e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Tem Não muitos sabem. profissionais. Olha, de ontem, Renatinha, de ontem para hoje, eu falei com 25 pessoas, todas autistas, aqui no Brasil, todas profissionais, e elas têm alguma coisa para poder, né, desenvolver, para poder mostrar para as pessoas, mas não conseguem porque não houve uma preparação para essas pessoas. Não há no Brasil, olhe, nós temos o Marco Mion, que é um apresentador de televisão, onde o Marcão tem um filho autista e ele tem lidado com o autismo. Ele diz que o filho dele traz para ele e tem ensinado a ele o que é a vida. Mas mesmo o Mion, com toda a estrutura de uma Rede Globo, a estrutura da Rede Record, com a estrutura atrás dele, ainda assim não há no Brasil, porque quando você tem referências de pessoas que estão aqui, era para que, se eu tenho uma cefaleia, uma dor de cabeça lá qualquer, e eu estou aqui, deveria haver alguma coisa para poder tratar essas pessoas que estão com essa doença, porque alguém que está aqui está mostrando isso. Tá? Uhum. E no Brasil não tem. Não tem. Nós temos muita associação espalhada com a cacetada. Não é uma crítica o que eu vou fazer, porque eles estão fazendo o que pode com o que tem na mão. Mas eu acredito que poderia ir a mais. O que eu percebi foi, em 24 horas de estudo, nós não temos nada no Brasil sobre autismo, nós não temos a saúde pública no Brasil que tratar com psicologia, com terapia, nada voltada para a identificação do autista. Você não tem tratamentos focado para o desenvolvimento, tudo é medicação, não tem nada que possa incluir não quero que ele fique no meio das pessoas, não. Né? Não é para se fazer isso, mas eu acho que numa cidade onde você não tem 90% da população com autismo, você não tem em um bairro de 5, 6% das pessoas com autismo, não é assim que as coisas acontecem. Mas eu acho que deveria se ter nas escolas, não em todas, mas em um determinado local, um ponto de apoio, uma sala especializada com profissionais preparados para identificar esse agente lá dentro, essa criança lá dentro, esse homem, esse jovem lá dentro, encaminhá-lo para poder conviver, para amadurecer, para projetar, para melhorar e para desenvolver essa questão. E eu estou assustado com o que eu vi. Muita gente boa, artista que pintam que você não tem noção. Quando você mostrou a foto do menino aí, eu vi a menina ontem que ela pinta de óleo. Ela faz pintura a óleo do que ela vê uma vez. Uhum. Ela não fala. A irmã dela, que eu consegui falar com a irmã dela, mas ela ficou me observando. Fiz uma chamada de vídeo com ela, mas ela não fala porque ninguém estimulou ela a falar. E ela escreveu, né? Ela falou que ninguém me estimulou. Eu não gosto de falar porque ninguém me estimulou a falar. Mas ela pinta, que foi a forma que ela viu de se retratar através da pintura. Então, assim, tem alguma coisa que você deve ter algum papel interessante aí nesse mundo, você agora falando, porque o Rafa, ele vai ser o protagonista dessa novela, sabe? Ele vai. Eu não sei quando, mas eu acho que você está no caminho certo. Eu acho que você está no caminho certo. Vai ser difícil, você sabe que nada é fácil, né? Mas eu acredito que as pedras, o calçamento, ele chega com o tempo, né? Nas ruas. Nenhuma rua nasceu calçada. Não. Né? Nenhuma rua nasceu calçada. Você sabe disso, nenhuma rua nasceu calçada. Ali havia mato, antes de qualquer coisa havia mato. Se não existia mato, existia areia. Depois é que veio essa preparação. Então você tem um trabalho muito pesado pela frente. Muito pesado. Como é que está nos Estados Unidos a questão de associação, a questão da integração desses jovens na escola, a questão da saúde pública voltada para o autista? Como é que está tendo? Como é que está sendo desenvolvido isso nos Estados Unidos hoje? Principalmente assim, eu vou colocar, eu acho que você faz tudo em Boston, né? Você não vai para outro local. Tudo em Boston, né? Como é que está hoje isso daí? Olha,
eu não tenho o que reclamar. Que ele tem todo o acompanhamento, ele tem terapeuta, tem o terapeuta que vem em casa para acompanhar ele, tem o psicólogo que vai na clínica e tem um mentor, que nós chamamos de Big Brother, que é um mentor que também auxilia ele. Ele está numa escola pública. A escola pública, ela tem a educação especial. Ele fica duas aulas na aula regular, o restante na aula especial, para crianças especiais. Ele tem todo o acompanhamento, ajuda, entendeu, do governo para tratamento e tudo. Então, de verdade, eu não tenho que reclamar e eu não tenho pretensão de voltar para o Brasil e ele não ter esse acompanhamento no Brasil. Eu não tenho essa pretensão, entendeu? Complicado, né? O Brasil tem crescido tanto, o Brasil, mas a gente é um país continental, com tantos problemas, porque não compete, assim, eu falando para você abertamente, né? As pessoas hoje em dia começaram a brigar por presidentes, sabe? E esqueceram que quem faz isso é o vereador, é o prefeito e o deputado estadual e o governador. Essas políticas públicas locais não tem a ver com a presidência da República, sabe? Tem a ver com o vereador que nós elegemos aqui, para que ele coloque no nosso bairro, faça uma proposta de lei, vote na nossa Assembleia Local, lá na Câmara de Vereadores, para que os parceiros, os pares dele, possam incluir dentro da educação local algo parecido com isso. E ninguém está prestando mais atenção nisso aqui no Brasil, sabe, nega? Está todo mundo brigando por conta de um Bolsonaro, por conta de um Lula, e esqueceu o papel do vereador, que é fundamental, que é fiscalizar, criar leis e fiscalizar essas leis, para que o povo possa desenvolver. Não tem mais aquela cobrança junto à prefeitura, com a Secretaria de Educação, para saber se essa educação especial vai ser aplicada. Eu não entendo o que foi que aconteceu no Brasil, que nós temos uma direita e uma esquerda no Brasil, focado numa presidência, e o povo aqui embaixo, falando no popular baiano, sabe, se lascando. Porque o povo daqui de baixo não está prestando atenção do lado, no vizinho, na rua, nega. E as crianças se acabando. As crianças no Brasil se acabando porque ninguém está prestando atenção no trabalho evolutivo que tem que ter aqui. Aí eu sei o que é que eu estou falando, porque localmente nos Estados Unidos as escolas são locais. E aí acompanhamento local. Política pública federal é para o município, né? Aliás, é para o Estado. A política pública ela é para o Estado e depois ela tem alguns focos direcionados no município e é o município que distribui isso. E aqui a gente está sofrendo com isso e eu vejo aí as coisas diferentes. E eu não sei onde é que a gente vai chegar aqui. Eu dou graças a Deus porque até agora nenhum dos meus filhos desenvolveu problema nenhum. Mas eu tenho trabalhado com bastante pessoas com diversos tipos de problemas e a gente tem orientado algumas pessoas no meio que a gente conhece, sabe? Tentando ajudar, tentando fazer no meio de políticas públicas locais, tal, para ver como é que melhora. Mas eu não sei se nós um dia aqui no Brasil nós teríamos a estrutura para ajudar vocês. Eu não sei. Nisso não. Eu também acho que não. Talvez, vamos tentar ser um pouco positivo, né? Quem sabe o futuro realmente consiga, mas. Daqui a 50 anos, se a gente não cuidar do nosso futuro, daqui a 50 anos talvez a gente comece. Mas antes disso eu não vejo uma previsão legal. Eu não vejo uma previsão. Por isso que eu estou falando dele, minha preta. Porque eu estou olhando lá na frente, sabe? Ele como agente transformador. Por isso que eu estou falando de Rafa. Porque como agente transformador, adiante. Eu estou falando do Rafa como agente transformador e eu cito essa comparação pelo que ele é hoje com o Ariano. O Ariano nasceu dentro da Câmara, dentro do Palácio do Governo Estadual de Pernambuco. Na Paraíba, desculpa, né? Que ele é paraibano. Nasceu lá dentro do Palácio do Governo. E vocês nasceram aqui, ele nasceu aqui, teve que sair daqui para se tornar a potência que ele está se tornando fora e não tem ninguém olhando isso. Não é a questão do autismo, é um ponto a ser analisado.
mas o crescimento desse autista, sabe? Em títulos, em obras, em prêmios, em reconhecimento, em, como é que eu posso dizer, em conquistas individuais tão espetaculares que não tem ninguém prestando atenção nisso. Não, realmente é o que nós estamos tentando mostrar. Nós estamos tentando falar mais sobre o autismo, explicar, conscientizar as pessoas a compreender, a estimular. Eu sempre falo nas minhas entrevistas, o problema do autismo não é nem o diagnóstico propriamente dito, é a negação dos pais. Os Entendi. pais precisam estimular. Se os pais não estimular, a criança não vai sozinha. Entendeu? Então, eu sempre falo, quando um pai e uma mãe recebem um diagnóstico recente, eu falo, quanto mais tempo você ficar no período de negação, menos tempo seu filho vai ter. Qual é o nível mais crítico, Renatinha? Qual é o nível mais crítico do autismo? Tem um nível mais crítico? Existe? Sim, tem o severo. Tem o severo. Tem um severo? Sim, o severo. Ele se automutila, ele não fala, tem autistas que não conseguem nem andar, que precisam de psicomotricidade. Então, severo realmente é muito difícil, é muito sofrimento também, entendeu? Aí também a família deve se desestruturar tudo, né? Toda. Completamente. A família com certeza deve se desestruturar completamente, entendeu? E o grau mais comum, não vou dizer o mais leve, tá? Qual é o mais comum? É grau. Eu li algumas coisas de ontem para hoje, o pessoal relacionando o autismo não por nível, mas por grau de autismo. É certo essa colocação? Na verdade, eles chamam de duas formas. Ou leve, moderado e grave. O grau nem se usa mais. É mais leve, moderado e severo. Entendi. O Rafael está do leve para o moderado. Eu e o Rafa somos do leve para o moderado. O que isso quer dizer? O leve, ele precisa de algumas instruções para conseguir fazer as coisas. Certo. O moderado precisa de um pouco mais de auxílio para conseguir se desenvolver. Tem que ser orientado, né? Dependente. Entendi. É totalmente dependente. Entendeu? Interessante. Interessante. Você tem algum trabalho seu focado nessa questão da identificação, como identificar um autista? Você fez alguma coisa? Não, ainda não fiz nenhum projeto voltado para isso. Eu tenho o meu próximo livro, que é o Meu Pequeno Grande Mundo 2, ele é voltado como o autista aprende. Entendi. Então seus livros sempre são no desenvolvimento do autista, né? O autista para ele desenvolver, né? Porque assim, para achar... Uma pergunta pessoal, tá, Renatinha? Te machuca o autismo? Te machuca? Não. Como mãe, sabe? Como mãe, não estou nem falando por você ter se diagnosticado, tá? Porque se você se diagnosticou agora, não passou sua vida toda que você estudou, você trabalhou, você se formou e você teve uma vida normal, né? Mas as suas dificuldades para conseguir chegar, você teve as suas dificuldades. Mas te machuca hoje ser uma mãe de um autista tão... Eu vou usar o termo espetacular, me permita, porque o Rafa realmente o que eu vi do Rafa, o Rafa não é normal não, viu? Literalmente, Rafa não é normal não. Mas te machuca você ser mãe de um autista? É uma pergunta pessoal. Eu acredito que muitas mães gostariam de ouvir isso. Se não te machuca, o porquê que não te machuca? E se te machuca, o porquê que isso te machuca? Ou tem uma hora que machuca e outra hora que não machuca? Não, o autismo, propriamente dito, ele nunca me machucou. O autismo do meu filho nunca me machucou, porque eu sempre tratei ele como uma criança normal. Não tem um diagnóstico de autismo? Sim, mas nós somos capazes de fazer tudo e você também é capaz. Então, eu nunca me escondi atrás do autismo, passando por vítima. É só porque eu sou autista. É porque ele é autista. Não, eu nunca me escondi por causa disso e isso nunca me machucou. Nunca. E alguns pais, algumas famílias se escondem por trás disso. Por isso que sofrem, por isso que se tornam vítimas.
Ele é autista, ele não consegue fazer isso. Consegue, só estimular. Então, eu não me escondi, eu não me deixei abalar por conta do diagnóstico. Você entende a minha pergunta, né? Porque há mães que sofrem com isso. E olha, eu tenho uma amiga de infância, a Gel, depois eu vou marcar ela vou procurar o Instagram dela e vou marcá-la aqui para ela poder até pegar uma orientação futura contigo. Eu acho interessante essa comunicação. Gel, a gente foi criado juntos, tal. Ela teve um filho normal, Wesley, teve um filho normal. Depois saiu do casamento e teve outro filho, Wendel. E o Wendel é autista. Uhum. Aí eu tive alguém próximo, muito próximo. E aí, tá vendo como as coisas vão ligando? Muito próximo. E ele foi diagnosticado como autista. É um homem, já é um homem hoje. E quando ele me via, tio pra lá, tio pra cá, e sempre aquela mesma pergunta repetitiva: tio, você vai fazer o quê? Aí eu vou tio, você vai fazer o quê? Tio, você vai fazer o quê? Aí ela falava: não sei como é que tu aguenta esse menino, cala a boca! E eu vinha lá: eu não encosto no meu sobrinho, não. Não encosto nele, não. Eu sempre fui esse. Quando meu tio, você vai me levar de carro? Bora pra fuleiragem nós dois. Bora arrancar, bora pra dentro do mato. Então, quando eu botava ele para poder fazer alguma coisa, o Endo era um menino desenrolado. E aí eu vejo que precisa muita coisa. As mães se sentem oprimida, não sei se o termo é oprimido, né? Oprimida pela circunstância, mas eu acho que elas têm muito medo, né? Ela deve ter muito medo. Acho que essa é a realidade, medo pelo futuro, porque aquela criança que fica dependente e ela não é preparada, deve ser algo desesperador. É exatamente o período que eu falei para você, o período de negação. Alguns pais ficam nesse período de negação por anos. Por anos. Ele não vai conseguir. Ele não pode fazer isso. Ele não vai. Enfim, esse período de negação, e alguns pais demoram demais para passar. Enquanto os pais não virem, meu filho é autista, mas eu vou ajudar ele. Isso não vai resolver. Entendeu? Entendi. Não vai resolver. Então, esse período de negação tem que ser mais curto para você conseguir estimular e dar todo o tratamento. E como quebrar isso, Renatinha? Como é que consegue quebrar esse espelho de negação para um mundo que só para nós, que nós somos normais, tá? Vou usar esse termo, me permita, normal, sem nenhum tipo de diagnóstico crítico no nosso dia a dia. Já é complicado a gente viver. Olha, meu irmão estava aqui hoje, o meu sobrinho foi na casa de minha mãe, ali, e ele falou: olha, cuidado, quando sair, vai pelo canto, que foram de bicicleta, né? Vai pelo canto, quando chegar lá, avise que você chegou, e não deixa a bicicleta lá da rua, não sei o quê. Eu falei: desse jeito é melhor ele ficar dentro de casa. Eu falei: desse jeito. E aqui, a rua de trás, olha, é a rua aqui de trás. Então, o desespero que nós já somos desesperados com isso. Imagina como é que essa mãe pode quebrar essa negação com um drama desse na família, porque, diga-se de passagem, é um drama. Você viveu um drama no Brasil. Sim. Sim. Entendeu? Como é que ela pode quebrar isso? Olha, a forma pelo qual é possível quebrar isso, na situação que o Brasil está hoje, eu digo, é mais difícil. Por quê? Por quê? Porque a criança com esse tipo de diagnóstico exige muita atenção. Então, eu tive que parar de trabalhar para cuidar dele. Eu só trabalhava meio período, até hoje eu só trabalho meio período, enquanto ele está na escola. Quando ele chega na escola, acabou, meu tempo é com ele. Estimular, fazer atividade, ensinar. Então, no Brasil, eu sei que os pais não têm condições de fazer isso. Tem que dar tempo para ele. Então, por esse motivo, fica um período de negação muito longo. Eu não tenho condições, eu não posso, a culpa é minha, entendeu? Porque não tem esse tempo para a criança. Ele exige muita atenção. Entendeu? Entendi. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Essa é... Como é que pode? Como é que uma mãe... uma vez diagnosticado o autismo,
porque existe a suspeita, né? Existe a suspeita. Mas uma vez diagnosticada, aqui é assim, aqui a gente recebe o café, ó, é na mão, a gente ainda tem moral, viu? A gente ainda tem moral em casa. Como é Eu que tenho. uma mãe pode reagir? Aí, ó, olha lá, ó, é o meu R, viu? R de Rodrigo, viu, Gil? Gil chegou, É ó, de... Gil tá na... Olha, a Bia tá aí, a Bia tá curtindo você aqui de todas as formas. Pô, deixa eu dar um alô aqui, olha. O pessoal, foi muita gente que entrou aqui, a minha filha entrou, quem mais entrou aqui, a gente tá tão entretido. A Beatriz Wolfman, né? Hoffman. Beatriz Schoffman, né? Hoffman. 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 Ô, Bia, eu vou chamar de Bia. A Bia entrou aqui. A Bia entrou. Quem mais entrou aqui? Entrou. O Will também chegou aqui conosco aqui para poder dar um alô. A Cíntia chegou também. A Estela está aqui conosco, passou por aqui. A Eduarda também. A Rosângela. Rosângela dos Santos, Rocha. Ela botou o nome, a Rosângela botou o nome para descobrir o nome dela. Como eu sou bom perceptivo, Rosa, descobri o seu nome na primeira lida. Olha lá, ó. Nós temos aqui o pessoal da Sem Fronteiras, né? A Marta também, a Martins Cortez, poeta, chegou aqui. E a nossa Gil Santos. A Gil aí, ó. A Gil, ela é uma mulher que se descobriu com 60 anos de idade. Não é porque ela se descobriu mulher com 60 anos de idade, não, tá, gente? A Gil se descobriu escritora com 60 anos de idade, trabalhando na casa dos outros como doméstica. É a doméstica brasileira, a única doméstica que escreveu um livro. Eu tenho dado um suporte retado para a Gil. A Gil, eu estou apaixonado por Gil. Eu estou indo para o Rio de Janeiro esses dias só para poder ficar do lado de Gil e tirar onda com a cara de muita gente, sabe? Porque uma mulher como você, que você tem essa trajetória no Brasil, eu não estou falando pela sua... o que você conquistou por trabalho, Renatinha, na sua faculdade, o seu emprego, é mérito. E isso você tinha que correr atrás, não, senão estava aí vagabundando e não tinha nada na vida. Tá? Isso daí foi obrigação sua. Você queria ir para o local, você tomou isso como obrigação, foi viver sua vida. É mérito. Mas a conquista sua, né, por você ter se identificou uma necessidade ali de buscar atrás de algo por causa do seu filho, aí você merece uma atenção minha também. Aí merece. Não só uma atenção, acho que você merece... Eu sabia que hoje, esse bate-papo nosso aqui, eu ia sair com a concepção do que eu iria fazer com você. Tá? Ainda bem que a gente está distante, você não está muito perto, senão você ia ver se eu não encher o saco seu e da Bia de forma absurda aqui dentro, viu? Vocês duas iam ver um cara insuportável. Mas não está tão distante. A Bia está mais distante ainda, né? A Bia está ainda. A Bia está mais distante. A Bia está mais distante, né? Então, assim, só daqui a fuso horário é 5 horas. Daqui para lá, fuso horário é 5 horas. Daqui para Boston, dá 2 horas de fuso horário. Eu estou me comprometendo com você. Eu não sou aquele cara de vestir a camisa do autista, ser hipócrita. Não é isso que eu estou falando. Por favor, eu não vou nessa vibe, não. Mas eu estou me comprometendo com você para a gente poder fazer esses livros chegarem onde ele deve chegar. Eu quero esses livros aqui no Brasil. Eu vou ver uma forma de mandar trazer alguns livros desse seu para me chegar em algumas escolas que eu tenho acesso, alguns secretários de educação, principalmente na Bahia, tá? Uhum. E para que eu possa fazer um workshop com os professores sobre isso. E eu vou alinhar que você seja a tutora sobre esse projeto. Eu não estou falando aqui que eu vou ser o embaixador de não sei o quê do Brasil para os Estados Unidos. Eu só aceitei um título até hoje. Um título, que eu sou presidente da Confederação Interamericana entre Brasil e África da Piscicultura. Porque eu levei a piscicultura daqui do Brasil para a África e a minha técnica é aplicada na Angola e em alguns países ali da África, que hoje o pessoal cria peixe no meio do deserto. Então isso aí, porque eu criei a associação, eu criei um projeto e hoje o pessoal, ninguém passa fome. Não passa fome. Só passa fome se quiser. Não tem qualquer local deserto do mundo a gente pode criar peixe. Abastece com carro-pipa, pra você ter uma ideia. Então eu tô me responsabilizando para colocar vocês, esse projeto que vocês estão levantando, e o livro de vocês no local certo. Acho que a gente tem que começar de alguma forma, né? Começar de alguma forma. E naquele projeto que vocês têm, que é justamente voltado ao autista para o futuro,
E isso, você sabe que eu não sou um cara muito paciente. Ontem eu já dei um escopo todinho do que a gente deve fazer. E eu, em 10 minutos, eu consigo isso, viu? Eu tenho uns amigos aí em Los Angeles, eu tenho uns amigos, eu estive em Utah já, que eu fui membro da Igreja dos Mormons. Então, eu fui no templo, onde a sede da igreja é em Utah. Então, eu conheço muitos amigos mormons que fizeram missão no Brasil. Inclusive, eu tenho um amigo engraçado em Boston. Eu tenho um amigo em Boston, o Alexander Canelson, e o Alexander mora em Boston. Eu vou conversar com ele, porque eu estou voltando para poder fazer uma conexão entre um treinamento de psicultura com alguns elders, com alguns ex-elders, né? Uma vez elders, sempre elders, como eles chamam. Vou fazer um trabalho com eles para a projeção da psicultura nos países que são pobres, miseráveis, entre eles o Haiti, por conta daquele atentado de 2010, 2012 no Haiti. Então, eu quero o livro de vocês aqui dentro e eu vou me empenhar no projeto de vocês sobre o autismo. Não, olha, mais uma vez, não é pela questão, não quero saber na questão do título, é porque eu sei que esse trabalho de vocês pode render muito a quem está precisando. E há mães que precisam conhecer esse seu projeto aqui no Brasil. Há mães que precisam aprender como é que eu consigo estimular o meu filho nessa linha. Caramba, Renatinha, tu escreveu o livro e o Rafa também. Não é normal, não. Aí vocês dois são dois doidos. Vocês saíram do nível de autismo e foi para o nível de loucura. Vocês dois são dois doidos. Entendeu onde é que está o negócio? Então, precisa colocar essa força de vontade em outras pessoas. Sim. Tá, por que você conseguiu e eles não conseguiram? É o local onde morou, é com quem andou, com deixou de andar, foi algum estalo de dedo, foi impulsionamento de alguém. Essas informações precisam chegar para essas mães aqui. Ela precisa chegar, né? É uma força de vontade. Quando eu tinha um grupo de suporte de autismo, eu avisava para as mãezinhas, a hora que for, meu celular estará ligado 24 horas. Quando sua filha entrar em crise, entre em contato comigo que eu te ajudo na hora. Eu me lembro uma vez que uma das mãezinhas ligou, Renata, o meu filho está tendo crise dentro do carro agora, o que eu faço? Então, ele faz isso, dei um passo a passo para ela, e ela na linha comigo, fazendo com ele e ouvindo. Aí a criança foi acalmando, até que acabou, Renata, acabou. Foi assim, exatamente isso. Teve alguma coisa que deu um gatilho da crise dele. Ou um barulho, um grito, uma música, uma cor, enfim, é gatilho. A criança só entra em crise se tiver um gatilho. Você tem que parar e pensar, qual foi o gatilho? Esse que é o problema. Olha, Renatinha, lembrei uma situação que aconteceu comigo, numa ponte aérea, Salvador, São Paulo, tá? E no voo, uma criança surtou dentro do voo. E ela soltava e batia. Mas eu estou botando uma criança de 12 anos de idade. E ela batia na mãe, agressiva, ela batia na mãe, no pai do lado, e ninguém conseguia segurar. E eu estou vendo, o pessoal buzinando na luzinho para chamar o pessoal. Estava a três fileiras atrás de mim. Eu levantei. Sempre fui um cara que gostei de crise. Eu levantei. Eu falei, pai, mãe, eu posso conversar com ela? Era uma menina, eu posso conversar com ela? Aí pode. Eu falei, me traga um copo com água, por favor. Aí a menina, vamos, me traga um copo com água. Pessoal, por gentileza, deixa ela ir. Só pedir para vocês poderem sair. Eu vou só controlar ela aqui, pode ir. Porque eu tive situações que eu trabalhei muito no Corpo de Bombeiros e a gente deu situações trágicas e graves. Eu lembro quando essa menina estava batendo, eu falei, mãe, a senhora pode sair para me sentar do lado dela? Aí ela pode. Ela estava segurando a menina, né? E ela se debatendo. Eu falei, mãe, deixa ela se bater um pouquinho, deixa eu sentar no lugar da senhora. Ela, quem é você? Eu até menti, viu? Deixa eu falar logo aqui. Eu até menti. Eu falei, eu sou o doutor Rodrigo. E eu vou conversar com ela, eu vou acalmar ela rapidinho. Aí me trouxeram a água. Aí eu perguntei, eu sei que vocês não têm copo de vidro, mas pode me trazer essa água num copo, que ela trouxe no copinho, daquele copinho fechado, né? De água mineral. E coloca num copo normal. Aí eu botei a minha mão na frente dela, ela se debatendo. Eu coloquei o copo na minha mão e derramei a água, assim de longe, em cima do copo. Quando ela olhou, ela começou a se acalmar. Não sei se foi o barulho da água, eu não sei se foi o movimento. Eu não sei se foi... Foi, pronto. Não sei se foi água caindo no copo, eu não sei se foi o copo enchendo. Eu sei que eu tive esse lance porque já tinha acontecido uma crise com uma pessoa no meio da rua e eu fiz esse mesmo método porque eu escutei isso num treinamento
do Don McDonald, que foi o bombeiro que ajudou no 11 de setembro de 2001. Em 2011 ele veio para o Brasil e nós fizemos uma conferência no Brasil, 10 anos do 11 de setembro, em São Paulo, e eu participei. Eu tive a oportunidade de conversar com o Mac, e o Mac conversou sobre isso e tal, e ele falou que as pessoas que surtaram, acalmavam, eles derramando água no chão. Às vezes a pessoa estava ali no chão, intoxicada, ferida, eles estavam jogando água no chão, o barulho, aí como eu vou dizer, não sei se eram eles olhando para a água, o barulho da água, não sei o que foi, acalmou. Eu usei isso. A criança surtou de tal forma que o pai estava com a boca sangrando. Estava se debatendo. 12 anos já é grande, né? 12 anos, surto de um cabo de 12 anos me deixa banguelo. Literalmente me deixa banguelo. Então eu já tive uma oportunidade de presenciar uma situação dessa, numa crise dessa. Eu nunca perguntei se a pessoa estava com autismo, eu não perguntei se era outro tipo de doença, não perguntei. Mas você me falando do carro, me veio agora à mente isso, em 2016, eu indo de Salvador para São Paulo. Me recordei isso agora. Eu vou perguntar para você, caso aconteça daqui no Brasil, de algumas secretarias de educação, entrar em contato com você, para vocês fazerem um workshop, para vocês fazerem algo nesse sentido, tá? Não saberia bem o nome, mas uma oficina, alguma coisa, com professores, vocês fariam para ajudar esses professores? Não vou atrás da mãe. Olha, não vou atrás da mãe, eu não vou atrás do pai, eu não vou atrás do autista, eu não vou atrás. Até porque eu estaria mentindo e eu não tenho tempo para isso. Eu acredito, eu não tenho tempo para isso. Para você ter uma ideia, a minha filha ela faz agora 10 aninhos, dia 12 de dezembro, que ela nasceu 12 de 12 de 2012. Ela faz agora, pra você ter uma ideia, né? Quase às 12 horas. Faltou pouco para ela nascer 12 horas também. Quase a ser simbólico, tá? Doutor Ferreirinha, que na cidade de Serrinha, na Bahia, foi onde ela nasceu, na mão do doutor Ferreirinha, amigo nosso. E ia deixar até um beijo para ele aqui. E ela vai fazer 10 anos agora e eu não sei se eu vou estar com a minha filha. Porque eu tenho uma vida corrida demais. Eu tenho 2 anos que vi meus netos. Para você ter uma ideia. Então, assim, eu tenho uma vida corrida. Eu trabalho aqui na área offshore. Eu tenho uma vida no Ceará, de hotéis. Eu tenho meus livros. Eu tenho meus projetos, minhas consultorias. Então, eu rodo demais porque eu tenho um objetivo a bater, né? A conquistar. Eu tenho um objetivo. E até isso chegar e o pessoal fala, família em primeiro lugar, gente. Eu entendo que quem fala isso daí é bacana, mas eu tenho uma ex-esposa que ela é espetacular, ela cuida muito bem. As minhas ex-esposas, que eu tive 3 ex-esposas, ela cuida muito bem dos meus filhos e eu não tenho um problema com isso. Eu tenho que trabalhar. E eu sou trabalho e estudo, trabalho 24 horas. Então eu não teria tempo de ir atrás das mães, porque dos autistas, mas dos professores, sim. Porque eu tenho acesso a muita secretaria de educação, porque a minha empresa, eu tenho uma construtora, uma incorporadora que presta serviço também a prefeituras. A gente participa de licitação. Então eu consigo fazer esse feedback. Eu tenho amigos que são secretários de educação em vários estados. Então eu vou tentar fazer um link, até porque isso vai servir para vocês como a questão do livro. O livro vai se tornar referência na sala de aula. Então é uma forma de trazer os seus livros para cá através de uma incorporação com as prefeituras e, consequentemente, trazer o seu livro para dentro da literatura nacional. Já que ele não chegou, a gente conseguiu fazer isso. Né? Então, se existir essa possibilidade e você topar, já começo por aqui me comprometer com vocês para fazer esse trabalho junto com vocês e com a Bia aí para a gente fazer esse negócio acontecer aqui dentro. Isso já me comprometo. Porque assim, eu não sei se a gente vai conseguir, mas meter a cara do jeito que eu sou doido e fazer acontecer, a gente faz. Eu compro um livro teu, tudinho aí, mando vir para cá e saio entregando na mão da diretora. Não, quero ver ela não receber. Quero ver ela não receber. Né? Não, qual é o próximo passo de vocês? Eu gostei muito da proposta e com certeza a resposta é sim, porque é algo que eu tenho esse projeto de tentar levar conhecimento para as escolas que não estão preparadas para os alunos no Brasil e ajudar o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Então, esse já era um projeto que eu já tinha em mente, entendeu? Então, pronto. Já que é um projeto que você tinha em mente, mais um, né? Mais um aí.
esse nós vamos nos movimentar juntos para a gente fazer acontecer. Já estamos no final do ano letivo, mas ao mesmo tempo é o melhor período, porque agora começa-se a organização do ano letivo. Exato. É o melhor período. Então, um período para se fazer muita coisa aqui dentro. E é um período bom também para a gente, porque vai estar aumentando a demanda desse transporte internacional de mercadorias, por causa do final do ano, do Natal, das férias das crianças, muito material vindo dos Estados Unidos para cá, daqui para aí. Por incrível que pareça, o maior mercado do mundo de compra de livros nacionais, aqui do Brasil, é os Estados Unidos. Não é curioso? Sério? É curioso, né? Nós vendemos mais livros para os Estados Unidos até mesmo do que para o Brasil. O mercado que mais compra, e o mercado que mais compra livros internacionais é o brasileiro. Uau, interessante. Batendo todos os recordes. Isso daí, agora bateram todos os recordes. Os e-commerce estão batendo um recorde atrás do outro. Nós temos um escritor no nosso grupo chamado Orlando posta lá. Interessante que está lá os contos dele pela Amazon. A aquisição das páginas lidas, os livros comprados, é mais nos Estados Unidos. Aí depois que ele vai na secção, ele vê os estados, tal, né? Ali que consegue, as federações que conseguem comprar e consumir mais de acordo ao título. Então eu acho que a gente pode somar muito bem isso daí para poder trazer isso para o Brasil. Esse daí eu vou tentar organizar aqui e vou alinhar com você depois. Qual é o próximo passo seu na questão da literatura, nesse seu projeto com o autismo, né? Que eu sei que você está com um projeto interessante. Você já pode falar desse projeto? Vocês já podem, de alguma coisa, vocês vão segurar para uma segunda demanda, uma segunda live. Quando tiver, tenha certeza absoluta, eu vou querer, viu? Eu vou querer. E vai dar livro. Por enquanto, eu ainda vou segurar, porque o projeto ainda não tem registro, então, ou seja, eu posso falar e abrir para outra pessoa, entendeu? Boa. Muito boa. Depois que eu tiver o registro já, o projeto escrito e registrado, aí eu começo a falar sobre ele. Por enquanto, eu não posso dar minha ideia para outra pessoa, entendeu? Olha, se você tiver aí aquela ideia na cabeça de como você quer o espaço, me manda rascunhado para me desenhar e botar em 3D. Nossa, então eu vou fazer, porque tá tudo aqui dentro, ó, tá tudo aqui. Bota até a casinha do cachorro, eu vou desenhar. Eu até tirei alguns print screen, algumas imagens das coisas que eu quero colocar em cada sala, entendeu? Cada local tem desenhos do que eu quero, entendeu? Mas tá tudo aqui, é como se eu estivesse vendo na minha cabeça tudo, entendeu? Tudo. Vamos lá, não deixa na cabeça, bota no papel. Lembra que eu te falei ontem? Não deixa na cabeça. E olha, você me instigou a ontem à noite gravar eu tenho um podcast diário e eu fiz sobre isso, sabe? Às vezes a gente tem um projeto que é maior do que nós mesmos e a gente não consegue transformar esse projeto num papel. Bota tudo na cabeça e nossa cabeça falha. Sim. Por mais inteligente que você seja e você esteja do lado de um superdotado, um ninja de todos os tempos, que é o Rafa, tem que anotar. Anotar, rascunhar em tudo. Olha, tu viu o que foi que Rafa fez? Tem que aprender com o Rafa agora. Rafa não saiu anotando um bocado de coisa, espalhando por dentro da casa e tu não transformou no livro? Exatamente. Tem que fazer isso, Renatinha. Tem que sair anotando, não pode deixar na cabeça, porque você faz. Eu, quando vou escrever um livro, eu pego aqui e escrevo uma pontinha do livro no papel. Escrevo, né? O João passou pela rua, tomou uma topada, desceu ribanceira abaixo. Tá. Só veio aquilo, eu anoto na hora. Bloco de notas, gravo em áudio, tá anotado. De manhã, ou um mês depois, quando eu tô passando, aquele livro não foi nem pra frente, observe bem. Eu tô passando por uma ribanceira e falei, rapaz, não é daqui que o João caiu? Rapaz, João caiu, aí deixa eu ver, João caiu dessa ribanceira. Aqui tem lama. Ele se lascou porque tem um tronco aqui, ele vai cortar o pé quando ele levantar aqui nessa lama. Entendeu? Porque está lá anotado. Se eu não anoto, eu não consigo rever aquilo antes, até mesmo para aperfeiçoar, para melhorar. Então, o Steve Hopkins, ele fala o seguinte, escreva 300 páginas por dia, mas que pelo menos que seja de baboseira. Escreva. Uma hora a gente vai pegando isso no caderno, não, esse está anotado aqui nesse... Sabe o que eu estou falando, né?
Tentar anotar aqui, deixa eu pensar isso daqui. Você foi assim nos seus livros, você foi juntando até conseguiu desenvolver. Veja isso. Faça o rascunho numa folha de papel A4, tira uma foto, manda para mim, que eu vou desenhar isso e eu vou mandar para você. A gente vai fazer isso em 3D. Eu sou projetista também, então eu vou desenhar isso em 3D. A gente vai começar a fazer esse seu coração e o coração da Bia movimentar de forma diferente, para que eu possa, do jeito que eu estou aqui, possa ajudar vocês, e do jeito que vocês estão aí, vocês possam caminhar com alguém com um pouquinho de força de vontade para poder estar ajudando vocês duas. Já que você não pode falar do projeto, qual é o próximo passo da literatura? O próximo passo da literatura, eu já estou com um novo livro, está na mão da Beatriz. Ela está fazendo as correções, português e inglês também, é um livro de poema. Ela está fazendo as edições. E esse livro de poema, né? Tem também um livro infantil, e como o autista aprende. Esses, por enquanto, mas fora os outros que já estão no tablet, pronto para ser enviado também. Porque eu já devo ter em torno de uns 4 ou 5 livros já escritos, prontos para publicar, entendeu? Rapaz, vem cá. Tu tá vendendo esse livro como? Por enquanto, igual eu te falei, só está na plataforma do Amazon. Eu estou tentando fazer a divulgação sozinha. Então, agora eu estou tentando estudar um pouco de marketing digital para tentar alavancar as vendas desses livros, entendeu? Por enquanto, boca a boca ou em feiras de livros que eu participo, basicamente isso que eu estou fazendo, por enquanto. Olha, tem como você pipocar aqui no Brasil. Tem como você pipocar. Eu preciso alavancar as vendas dos nossos livros, entendeu? Porque só pelo Instagram e Amazon sem divulgação, o problema está sendo a divulgação. Não, eu vou dar um ajuste e aí eu vou fazer igual você agora. Tu vai sofrer agora, tu vai sofrer do mesmo veneno que eu sofri agora, que a galera sofreu, tu vai sofrer. Depois eu vou falar contigo. Que eu não posso falar que no ar se não pegam, né? Se não pegam, e aí não vai dar certo, né? Senão não vai dar certo. Mas eu tenho meios para cada pessoa. Eu aprendi a lidar com negócios. Renato, eu sei vender. Uma coisa que eu aprendi foi vender. Eu sei vender. Eu sou eu me considero... Rodrigo, você é o quê? Eu sou um excelente vendedor. Deixa eu te contar uma fofoca aqui. Não sei se a Gil está conosco aqui, mas a Gil com certeza ela vai ver essa nossa live depois toda, que ela tem acompanhado, está sendo a Norma também. Norma, um cheiro para você, viu? Norma, ela é consultora de projetos, ela elabora projetos para a arrecadação de fundos aqui no Brasil e ela faz acompanhamentos, tal, ela faz tudo isso. Norma é uma profissional de mão cheia que nós temos aqui no Brasil. Eu ontem conversando com a Gil, falei assim, Gil, sabe o que você tem que fazer, Gil? Sabe as raparigas, as quenga, as prostitutas, Gil, de esquina, aí, Gil, sei, tem que se vender, Gil. Só que assim, não é ela se tornar, ó, Gil, entenda que não é para você se tornar rapariga. Não é? Não. Mas ela é assim, é literalmente isso, tem que olhar o naipe da coisa, aonde eu quero estar, quem posso associar a minha imagem e buscar esse profissional, essa empresa, e associar a minha imagem a esse profissional, a essa empresa. Quando você associa a sua imagem a terceiros, e terceiros associam a você, vocês conseguem usar a mesma plataforma para poder crescer. No caso de vocês vai ser diferente. Eu preciso fazer um impulsionamento dos livros de vocês nas livrarias. Eu vou ver como é que eu vou conseguir fazer isso. Eu vou falar com você depois em off. Porque cada escritor, ele sabe aqui, eu trato com eles e dou uma dica para cada escritor. Por exemplo, que pareça, cada escritor trabalha de uma forma diferente. A única coisa que você tem que ter você tem que estar trabalhando por uma livraria, um sistema que venda o seu livro. Como você vende o seu livro na Amazon, maravilha. Então você ganha direitos autorais. Então você divulga pelo link e esse link, quando vende lá, essa plataforma debita seu direito autoral e a partir daí você começa a crescer.
Você fez certo. Não é uma publicação independente. Você é escritora, você não é publicadora de livro. A Sim. publicadora de livro é aquela pessoa que chega ali e produz o livro, pega esse livro, manda imprimir, faz ficha de catálogo, faz o catálogo desse livro, faz tudo e tenta vender. Aí ele fala, mas é porque... Não. Quando você não tem uma livraria atrás de você, você não é escritor. Você é publicador de livro. Eu entendo que tem gente que para eles são mais fáceis. Mas eu, como escritor, quero meu livro na livraria. Uhum. Meu livro tem que estar na prateleira. Se o meu livro não estiver na prateleira, eu não vou me considerar um escritor, e não é por nada não, ó. Aqui é um amigo, que é o Charles Pereira, um pastor aqui de Balneário Camboriú, e ele tem vários livros. Esse aqui é a Revolução do Amor. Ele ele é membro pastor de uma igreja aqui em Balneário, e ele tem vários livros nessa linha. Nunca li, tá? Ele é um autor de livro independente, mas se o livro dele não estiver na livraria, ele não é um escritor. Podem dar nomenclatura que ele é produtor de livros. É um Exato. produtor de livros. É um produtor de livros. Ah, Rodrigo, você está menosprezando? Não, gente, porque ele escrever isso aqui, ele é um fenômeno. Um livrinho curto de orações, tal, diário, ele é um fenômeno. Ele tem todo o meu respeito. Mas estou falando comercialmente. Saiba separar as coisas, né? Comercialmente. Porque às vezes a gente fala uma coisa, a galera faz o corte do que eu falo, do que você falou antes, e quando quer prejudicar a situação, fala o que quer, né? Então, assim, Exato. mesmo você sendo produtor, merece todos os méritos pelo trabalho que você faz. Agora, você não vai ter uma vida crescente, seu livro não vai se tornar um best-seller, se você não vai ter isso. E seu livro tem tudo para se tornar um best-seller. Só precisa estar organizado numa coisa. Só numa coisa. E essa coisa eu vou fazer aqui, depois que eu desligar amanhã. Hoje não tenho tempo mais. Mas amanhã eu vou visitar um amigo e vou sentar com ele para ver o que a gente consegue fazer. Porque é um mercado muito consumido no Brasil, o mercado do autismo. Os pais não têm referência. Tem muito livro copiado e colado da internet, mas não tem livro, como é que eu posso dizer? O livro com experiência. Eu posso usar esse termo, sabe que é no seu caso, que é o desenvolvimento a partir da experiência. Não tem isso aqui. Então eu vou desenvolver algo para você, eu vou tentar ajudar. Eu já me tornei fã de Rafa. Eu vou dar um jeito vou falar com o pessoal do Instagram para colocar a estrelinha super fã aqui no Instagram para botar lá. O super fã de Rafa agora vai ser eu. Vou consumir tudo que ele produzir. Agora entrou água comigo e ele, vou consumir tudo. E não é Ele, para que eu ele possa também, isso aí. ele também ele tá com vergonha de postar vídeos no Instagram agora. Ai, mamãe, cancela o Instagram, eu tô com vergonha de gravar. Eu falei, tem tanta gente que grava muita coisa que sem sentido mas não, então eu tô tentando preparar ele pra gente voltar a filmar, a gravar, entendeu? Entendi. Então faz assim, olha, vai postando no teu, não adianta, sobrou para tu, até ele desenrolar isso aí, sobrou para tu. Mas eu me Sim. coloco à disposição de vocês. Aqui no Brasil, eu me coloco à disposição de vocês. Nós não temos muito, mas o pouco que a gente tem não é que é suficiente. Eu não acredito nessa coisa suficiente. É suficiente, não sou homem de viver com aquela coisa suficiente. Eu corro atrás do impossível. Se não tiver um impossível para minha vida, não me venha com o suficiente, não. Porque só se eu estiver no fundo do poço, aí o suficiente vai servir para mim. Mas eu vou sair daí de lá. Eu vou sair do fundo do poço. Porque eu quero, eu não me contento com pouco. Eu não me contentei, não vim para essa vida para fazer pouco por uma pessoa. Eu não gosto de vitimismo. Então, assim, você por não ter sido vítima, por você não se sentir vítima, você já chegou onde chegou, tem todo o mérito nosso, vai ter ajuda da nossa livraria, vai ter ajuda do nosso canal Papo com o Autor. Quando você fizer... E outra coisa, comece a preparar o livro de como identificar os sinais do autismo, como você mesmo sabe, já que você é uma técnica para isso, comece a pensar, porque tem muitas mães que precisam disso. Você me deu uma Sabe? dica, eu vou começar a preparar um dessa forma. Comece, porque você tá no desenvolvimento do aprendizado. Só Uhum. que você passou por uma situação que você não teve referência. Hoje você é Sim. referência e as pessoas, você sendo referência, eu não vou conseguir às vezes falar com você pelo telefone. Mas se eu tiver o seu e-book, se eu tiver o seu livro no meu celular, se eu tiver o meu livro em casa, como o de Charles aqui, ó, na questão da oração, pode salvar a vida desse pai. Se ele tiver apenas uma dúvida remota de que o filho dele, como identificar um autismo,
como tratar inicialmente, como os pais podem subir e sair desse medo, desse trava, dessa vida, no que não é uma vida miserável, não quero usar esse termo, mas dessa vida sofrida. Até Exato. descobrir, até você aceitar, precisa ter um processo imenso aí. Então eu quero deixar que você um desafio, talvez se sentir no seu coração, você vai ajudar muitos pais, muitas mães, porque tem avós que cuida dos autistas, não é só mãe que está passando por isso, não. Tem tio que Sim. cuida, tem irmão que cuida, tem vizinho que a mãe largou, que deixou o menino lá e está agora cuidando da criança. Então, uma série de situações na sociedade mundial, que não é apenas aqui no Brasil, não é apenas aí nos Estados Unidos, isso é mundial, que precisa ter acesso a esse conhecimento. Então, se um dia você tiver com a vontade, não estiver fazendo nada, vendo o Rafa ser a estrela uh, como é, rapaz, que é o palco da Broadway, né? Aí desenrolando, dá um tempinho, comece a produzir isso, porque você vai ajudar muitos pais. É uma dica que eu dou para você, até mesmo no setor literário, porque vai explodir. Vai explodir. Não É, tem. é, é uma boa dica. E eu já estou com mais duas ideias também. Além desse, eu tenho mais duas ideias de dois temas que também não se acham no mercado para ajudar crianças autistas também, que é na parte de como educar um autista, uma criança especial, sobre a morte, sobre a perca. Hum, Eles não se dão, eles não sabem como lidar com isso, com a perca. Então, é uma ideia que eu tenho de um livro sobre falar da morte, e o outro é sobre sexualidade. Os livros sobre sexualidade, para um autista, precisa ter uma linguagem diferente, entendeu? é Então, verdade. são dois temas que eu estou estudando para fazer também. Maravilha, maravilha. Meu amor, muito obrigado pelo seu carinho. Você ganhou aqui um parceiro, ganhou um amigo aqui. Tá? O Rafa ganhou um tio aqui invocado. Quando eu for em Boston, eu vou encher o saco dele, não adianta. E ainda vou ligar para os marines, amigos meus aí, para a gente encher o saco dele e dizer assim: ó, tu não chega aqui, vou fazer a maior onda com ele. Né? Muito obrigado pelo carinho, por esse apoio. E assim, por muitas mães que vai ter acesso ao seu produto, eu já quero pedir também, em nome dela, um agradecimento por isso daí. Tá? As pessoas tenham certeza absoluta que eu vou começar a fazer algumas postagens e nessas postagens eu vou começar a marcar você sobre a questão do autismo e eu vou pedir essa liberdade a você. Vou criar algumas coisas em cima do autismo e vou começar a marcar você para que você se torne essa referência desse mercado. A nossa página foi hackeada, você tem uma ideia, a gente tinha 80 e tantas mil pessoas. E aí eu perdi Instagram, Facebook, perdi YouTube, eu estou começando do zero, sabe? O pessoal pediu dinheiro, pediu uma fortuna, e foram lá e deletaram o canal. Deletaram com tudo, com as entrevistas, deletaram tudo, sumiu tudo. Então estou começando do zero. Mas bastante do jeito que eu estou fazendo com você aqui, ó. Acho algo interessante, entre em contato, pô, deixa eu bater um papo contigo. Foi assim que eu comecei, é assim que eu continuo, não mudei nada. E é dessa forma que a gente encontra pessoas espetaculares como você. Porque pode agregar muito no Brasil, pode agregar muito nos Estados Unidos, pode agregar muito no mundo que está precisando de pessoas que sabem com o seu potencial. E eu quero agradecer em nome de a quem vai ter acesso ao seu livro. E eu tenho certeza absoluta que a minha irmã, que eu considero como irmã, né, que é a Gel, que ela tem um garoto especial dentro de casa, que ela possa ter alguém de referência. Né, que ela possa ter alguém de referência. Eu não sei como é que ela está hoje, mas eu estou indo para a Bahia esses dias, e quando eu chegar lá, eu vou procurá-la e vou pedir para que ela entre em contato contigo, para ver se vocês conseguem bater um feedback. Eu acho que você é uma fonte de inspiração e referência hoje no mercado aqui no Brasil. Tem que ser. Tem que ser. Por mérito, viu? Por mérito, por mérito. Muito obrigado e a nossa página agradece muito a você. Muito, né? Muito, muito. Eu que agradeço e me coloco à disposição para as mães que quiserem entrar em contato comigo pelo Instagram também para pedir ajuda, conselhos. Estarei totalmente aberta para ajudar, totalmente à disposição de vocês. Bom, E muito você tem obrigada. quantos livros publicados hoje? Deixa eu contar. Ah, já perdeu a Entre, conta. entre meu e do Rafa, né? 1, É, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 livros publicados. é muita coisa. Lembre, gente, olha, tem um livro perigoso,
É. Tem um livro perigoso. Tem um livro. Aí é o livro perigoso, tá? Tem um livro de poemas que não entra nessa publicação do autismo, né? Então são 3 títulos que você tem que não entram, né? Deles. Ah, sim, é o insuficiente, o Isso, fitness, e esse transformação é a parte que eu comecei a olhar para mim, né? Então, isso. o autismo também, talvez. De qualquer forma, esse daí que você olha para você serve como apoio para que quem está passando, iniciando esse processo de transformação, pode ser um suporte interessante. Deixa eu ver o que é que ela viu aqui que mudou, né? Que ajudou ela a chegar onde chegou. Então, de qualquer Sim. forma, isso pode entrar também lá dentro do tratamento, né, pessoal? Vou pegar esse link, manda para mim o seu link da Amazon, do seu perfil da Amazon, para deixar disponível aqui para o pessoal. Vou Ok. postar isso aqui em todos os nossos canais para que o pessoal possa ter acesso a isso daí. Renatinha, muito obrigado por essa aula. Eu me empolgo mesmo para poder falar, porque quando eu gosto do assunto, a gente vai embora, né? Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por ser essa pessoa que você é. E um ser humano que agradece é o seu filho, é Rafa. Acho que a gente só imagina, né? Você ter assumido toda essa culpa, ter assumido toda essa responsabilidade e estar onde você está hoje. E não só de estar onde você está, não falo pelo país, não. Eu estou falando pela conquista, tá? Pelas conquistas. É algo espetacular. É algo espetacular. Então, meus parabéns a você. Meus parabéns, que você seja a fonte de inspiração de muitas mulheres, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu que agradeço pelas palavras, entendeu? Fui elogiada por tudo isso. E a batalha só começou. Eu sei que ainda tem muita coisa para passar Isso aí. e eu estou me preparando para isso. Eu estou me preparando para isso porque eu sei que muito mais conquistas estão por vir. E eu estou me preparando para recebê-las e para doar. É isso aí. E depender da gente, tenho certeza absoluta que isso vai chegar agora. Só não vai chegar na carruagem do Papai Noel, que está demorando demais, mas que vai chegar de avião, chega. Chega rápido, vai chegar rápido. E é voo direto, viu? Sem escala. É voo direto. É voo direto. A gente sai daqui e direto, sem escala, vai ser direto. Meu amor, muito obrigado. Um cheiro para você. Dê um cheiro no Rafa. Tá? Em breve a gente vai voltar a se falar. E amanhã eu vou ligar para você para a gente poder trocar uma ideia sobre a questão dos seus livros. Beleza? Beleza? Um beijo para você, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.